Hoje começaremos uma nova sequência de lives do Conversa com o Especialista sobre saúde, mente e corpo. Hoje teremos o Ricardo Barbosa. Hoje conversaremos sobre saúde, mente e corpo com o tema espiritualidade. Começamos mais uma live sobre Conversa com o Especialista, hoje com um novo tema. Na nossa live de hoje, no Conversa do Especialista, a gente vai conversar com o pastor presbiteriano, presidente do Centro Cristão de Estudos, autor de vários livros, entre eles Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, publicado pela editora Ultimatum. Vamos chamar daqui a pouco Ricardo Barbosa. E por que, Rafael, falar sobre o tema de espiritualidade? Hoje nós vamos tratar do tema espiritualidade pelo seguinte: cada vez mais está sendo mostrado através de estudos e através de fatos que a gente não é um ser mais divisível, né? Nós somos um ser onde corpo, mente e espírito estão ligados. Nós temos uma totalidade do ser humano hoje. Hoje, vários estudos, que nem eu falei para vocês, sobre espiritualidade, têm mostrado a influência dessa espiritualidade no sistema imunológico e nos marcadores inflamatórios. Então, por isso que a gente vai tratar hoje sobre espiritualidade no nosso Conversa com o Especialista. Vou chamar o Ricardo Barbosa para a gente começar o nosso bate-papo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, graças a Deus, Rafael. É com você. Graças ao bom Deus. Ricardo, estava falando aqui, apresentando você para quem está aqui no nosso Instagram, e falei que hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade pelos marcadores e por tudo que eles se apresentam para a gente. Eu queria saber, Ricardo, como que você entende a espiritualidade? Olha, Rafael, hoje é um termo assim bastante vasto e complexo, eu diria, né? Assim, dentro da tradição cristã, que é onde eu trabalho, convivo, entendo melhor, assim, dentro da tradição católica, a teologia espiritual, podemos chamar assim, ela sempre foi uma disciplina desde a Idade Média, desde antes da Idade Média, né? E estudando os clássicos dos pais da igreja, isso sempre foi muito importante. No entanto, assim, a gente entra no século XX, e esse tema, na segunda metade do século XX, ele surge novamente, mas surge com muita força, né? E eu tenho a impressão que esse tema surge como uma reação, como uma resposta de um tipo de aprisionamento do ser humano. Assim, um certo cansaço de uma cultura racional, científica, tecnológica, pragmática, consumista. Então você vê que nos anos 60, 70, os movimentos como o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento naturalista, né, que trouxe toda essa redescoberta da natureza, do meio ambiente, etc., todos eles desenvolveram um certo tipo de, vamos chamar assim, de espiritualidade. Hoje fala-se da espiritualidade feminina, da espiritualidade negra, fala da espiritualidade ambiental, e eu tenho para mim que isso tudo é uma resposta a uma cultura que, de certa forma, aprisionou o ser humano dentro de uma visão muito limitada, né, muito racional, muito pragmática. É como se o ser humano dissesse: olha, tem mais do que isso, a vida é mais do que isso, a vida envolve muito mais do que isso, né? E os anos 60, 70, 80 foram anos assim de vários movimentos de libertação do ser humano desse aprisionamento. E você vê que esse assunto foi evoluindo assim, ganhando mais espaço, como
Fala-se hoje da espiritualidade corporativa. Hoje, então, é um tema que fala de tudo, para todos os lados, de todos os meios, com todas as origens. Então, você tem a contribuição oriental, você tem a contribuição afro-americana, você tem sobre vários aspectos. Mas tudo isso, para mim, tem uma razão só. A necessidade do ser humano se libertar de um aprisionamento cultural, emocional, né, que começa assim, bem antes disso, né? Assim, por exemplo, o racionalismo, né, quando Descartes afirmou penso, logo existo, e resumiu assim, todo o sentido da vida humana na sua capacidade de pensar, Pascal, que foi um matemático, mas tornou-se um cristão muito devoto, ele reage a Descartes dizendo que a razão tem... Como é que a... Oh, gente, fugiu a expressão dele agora. Mas sim, que o ser humano tem razões que a própria razão desconhece, né? Ou seja, que existem realidades que estão para além da percepção racional do ser humano, né? Então, hoje, eu diria assim que nós vivemos uma grande abertura para isso e, ao mesmo tempo, uma grande confusão em relação a isso, porque... desde preocupações com alguma coisa ligada ao meio ambiente, até ações humanitárias, etc., isso tudo criou uma atmosfera espiritual para o ser humano. Ele descobriu que é um ser espiritual. Embora eu acredito que ainda haja muita confusão em relação a um termo que tornou-se tão abrangente. É espiritualidade, né? Uma das formas que eu vejo muito de espiritualidade é que a espiritualidade norteia, né? Que nem você falou, mas a espiritualidade ela norteia alguns valores que são formados dentro da espiritualidade, né? Então, eu acho que tem alguns valores morais e emocionais que a própria espiritualidade traz para a gente que afetam nossos comportamentos. Eu queria saber como que você vê esses valores formados pela espiritualidade, como que você vê isso, essa influência na vida das pessoas, assim. Porque a gente mexe com a atividade física. E para a gente, de atividade física, de fisioterapia, a gente tem uma comprovação já científica de o quanto a espiritualidade, o quanto a pessoa ter essas formas diferentes de ver o mundo, de aceitar o mundo, elas impactam sobre tanto o sistema imunológico quanto as inflamações que elas têm. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses valores formados através da espiritualidade. Sem dúvida alguma, sabe, Rafael, assim, é um tema muito, muito importante, esse que você está tocando. Assim, dentro da tradição cristã, uma das coisas fantásticas é que o Deus cristão, ele é revelado como Criador. Ou seja, o cristianismo não separa a matéria do espírito, o físico do espiritual. Ou seja, nós somos criados por Deus como um ser completo, pleno. E todo o esforço que já foi feito para tentar fragmentar essa realidade humana traz assim consequências danosas, inclusive para a própria saúde emocional, psíquica do ser humano. Então, a espiritualidade, ela nos ajuda a nos ver como pessoas inteiras. E como um ser humano inteiro, eu me vejo como um ser criado, significa que não sou eu que crio a realidade. Eu interajo com uma realidade já criada. Me faz reconhecer que existe um Deus que está além e é maior do que tudo isso. Que existem outros à minha volta com os quais eu interajo. E tudo isso envolve princípios, formas, como nós interagimos, seja no nosso relacionamento com Deus, que diz respeito à espiritualidade, fundamentalmente diz respeito a isso, a essa relação vertical do ser humano com Deus, com seu Criador, mas também diz respeito às dimensões horizontais dos nossos relacionamentos com o próximo, com o meio ambiente,
ambiente, com tudo isso que nos envolve. E aí é claro que quando eu me vejo como uma pessoa plena, completa, não sou um ser fragmentado, não tem, o meu corpo não é simplesmente um invólucro, uma cápsula que aprisiona o meu espírito, como no passado isso era feito, ou seja, por exemplo, muitos, como os agnósticos, por exemplo, consideravam o corpo, a matéria, o físico como ruim, e o espírito como uma coisa boa que precisava ser libertada do corpo. Isso não é uma compreensão cristã do ser humano, ela integra tudo, e quando integra tudo, nós então percebemos o grande valor e o grande efeito da espiritualidade. Por exemplo, Deus, na revelação bíblica cristã, ele se manifesta na história através de Jesus Cristo. E Jesus como homem, fisicamente, ele nasce, ele vive, ele come, ele vive como um ser humano. E assim, é a partir dessa compreensão que nós vemos essa profunda e completa interação. Então, é claro, quando você vê, por exemplo, o ensino de Jesus sobre os relacionamentos humanos, vamos pegar, por exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, pacificadores e tal. Ou seja, você vê que em tudo isso existem princípios que norteiam os nossos relacionamentos e vão moldando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, por exemplo, uma pessoa humilde não é uma pessoa frágil, não, é uma pessoa que tem a capacidade de reconhecer quem ela é, não pensar de si mesmo nem mais nem menos do que é, de ver o próximo como ele é, sem olhar para ele como sendo mais ou menos, e reconhecer quem Deus é. E quando ele consegue fazer isso tudo, ele estabelece vínculos de relacionamento que são saudáveis. A pessoa mansa, por exemplo, é aquela pessoa que consegue abrir mão do controle, abrir mão da necessidade de ter controle. Então, a mansidão é uma resposta que nós damos a essa abdicação de poder. E uma pessoa, quando se torna mansa, ela se torna uma pessoa que tem aspectos saudáveis do ponto de vista físico e psíquico muito grande, porque um dos grandes problemas que causa ansiedade, que causa o estresse, é a necessidade de controle. A necessidade de dominação. Né? Eu quero ter controle sobre o futuro, eu quero ter controle sobre... Então, assim, tudo se transforma num grande problema. Então, eu preciso controlar isso tudo. Quer dizer, quando Jesus fala bem-aventurado, por exemplo, os pacificadores, ou seja, aquelas pessoas que são promotores da paz, ou seja, são pessoas que valorizam, reconhecem o outro e atuam como agentes reconciliadores. Olha, o bem que isso faz para a pessoa e para todos à sua volta é incalculável. Incalculável. Ou seja, isso diminui o sentimento de culpa, o sentimento de inadequação. Diminui tudo isso, né, quando a pessoa se vê como uma pessoa que busca reconciliar os outros. Sabe? Então, assim, o efeito disso para a saúde emocional, psíquica, física, é imenso. É imenso. Você já sabe disso, mas hoje existem vários estudos sobre isso. Vários. Hoje, graças a Deus, está começando... Vamos colocar assim, né? Na verdade já está há muito tempo, mas hoje eu acho que as pessoas estão começando a perceber o quanto, né? O tema que a gente colocou o apóstolo Paulo, que escreveu vários dos livros do Novo Testamento, várias cartas. Uma das cartas dele, Rafael, que mais me impressiona e que eu sou assim, eu sou encantado com ela, né? Que é a carta que ele escreve aos cristãos da cidade de Filipos. Talvez de todas as cartas dele é a mais pessoal.
a mais pessoal. É a carta onde ele abre mais assim seu coração, sua alma para todos os seus leitores. E é interessante que ele escreve essa carta, o contexto em que ele escreve, ele está preso. Ele já estava preso há 2 anos e ficaria preso mais 2 anos. 2 anos ele ficou preso em Cesareia, uma cidade perto de Jerusalém, e depois ele foi para Roma, que ele pediu para ser julgado pelo imperador por ser um cidadão romano. E ele fica em Roma. O imperador de Roma, naquela época, era Nero. Esse simpático imperador que a gente conhece, um dos imperadores mais loucos que Roma já teve. Incendiou Roma, era completamente maluco. E odiava os cristãos. Mas Paulo nem sequer menciona o nome de Nero nessa carta. E é a carta onde ele mais usa a expressão alegria. E ele, é a carta que tem as frases mais impactantes de Paulo. E uma delas ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja que coisa fantástica. Não é um cara como eu aqui em casa, sentado aqui num lugar confortável. Não. Ele está enfiado num buraco, numa prisão em Roma. Ele está lá, não, provavelmente até aí ele estava numa prisão domiciliar, mas ele estava preso, aguardando um julgamento cujo imperador odiava ele. Ele sabia que o resultado não seria bom. E nesse contexto, nessas circunstâncias, é que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, e segue na frente dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei viver com fartura como na escassez. E conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Se você pensar num cara preso com essa cabeça, ou ele é muito maluco, ou ele entendeu um treco que a gente ainda não entendeu, porque é difícil você encontrar um preso injustamente, que diz: gente, não fiquem ansiosos, está tudo bem, eu estou contente. Eu aprendi a viver contente. Se tiver comida na mesa, tá tudo bem. Se não tiver, tá bem também. Tá tudo bem. Sabe? Um cara desse tem um coração assim, pressão arterial, é de uma criança, você entendeu? Dorme que nem um bebê. Sabe? É por aí mesmo. E é o que você falou, a gente está no nosso conforto, e quantos ansiosos tem hoje, né? Hoje a ansiedade está imperando. Nossa! E quantas doenças são provocadas por esse estresse que as pessoas vivem, né, Rafael? Agora, você falou uma coisa interessante, Rafael. Você me corta quando você quiser, que eu falo que nem o homem da cobra, como minha mãe diria. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção é que existe algo que antecede, digamos, essa espiritualidade, que são nossas convicções, ou como você mencionou, nossos valores, aquelas coisas que a gente crê. Ou seja, Paulo tinha convicções muito claras, né? Por exemplo, uma delas, só para ilustrar, né? Ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Assim, ele teve muitas coisas contra ele. Né? Ele foi perseguido, foi açoitado, preso algumas vezes, sofreu naufrágio, teve gente que enchia a paciência dele, enfim, ele sofreu muito, muito. Mas ele não está dizendo assim: se Deus é por nós, nada vai acontecer contra nós. Ele está dizendo: se Deus é por nós, se Deus está agindo a meu favor, se o Deus que eu creio e em quem eu confio está do meu lado e age a meu favor, que poder essas coisas que agem contra mim podem ter? Ou seja, eu vivo, nós vivemos num mundo onde tem muita coisa contra nós. Né? Existem acidentes, enfermidades, existe bala perdida, existe motoristas bêbados, vírus, bactérias. Nós vivemos num mundo que tem muita coisa contra nós.
Mas o que Paulo está dizendo não é que se Deus é por mim, essas coisas, ele vai criar uma bolha onde nada disso vai chegar até mim. Não, ele está dizendo, se Deus é por mim, essas coisas perdem o poder de atuarem contra mim. Elas virão, mas o Deus que é por mim, ele vai me dar a paz que eu preciso, a segurança, a esperança, a confiança, tudo aquilo que eu preciso para enfrentar essas coisas. E é assim que ele chega na prisão em Roma, no final da sua vida. Não, por isso que eu achei assim, esse novo ciclo de lives que a gente está fazendo sobre saúde, mente e corpo, por isso que a gente começou com o tema espiritualidade, e eu nem falei para você assim, sobre por que a gente começou com esse tema. A gente realmente começou com esse tema espiritualidade porque o que eu vejo, assim, eu também sou cristão, você sabe muito bem, né? Sou presbiteriano com muito orgulho. Não, mas é verdade, e eu nasci num lar cristão, então tem algumas coisas que para mim fazem muito sentido, porque eu fui criando num lar onde os valores formados, os valores exatamente disso que você falou, não é que não vai acontecer nada de errado não, vai acontecer coisa errada pra caramba, mas a forma que a gente vê as coisas, como a gente encara as coisas, a forma que a gente pega aquilo ali e os nossos valores norteiam os nossos sentimentos, né? Que hoje a gente fala muito está sendo falado muito de sentimento, o sentimento disso, sentimento. Mas de vez em quando as pessoas não têm o próprio. A gente teve um conversa com o especialista, com o Carlos Eduardo Portela, que é um psicólogo, e ele falou mesmo que várias pessoas hoje estão tão assim que hoje eles não conseguem nomear os sentimentos que têm, não conseguem perceber os sentimentos que têm, e de vez em quando as pessoas acham que tem que estar felizes o tempo todo, até a gente até brincou, né? Aquela propaganda da margarina, que a gente não vai falar o nome, ou o próprio Facebook, que é um mar de felicidade, e as pessoas já acham que aquilo ali é uma realidade. E acaba que o enfrentamento, né, o enfrentamento delas fica diferente, porque elas acham que, poxa, minha vida é uma porcaria porque eu não tenho aquilo ali, não é nada disso. Não, e assim, uma verdadeira espiritualidade, não assim, essa coisa tão abstrata e confusa, né, que a gente vê hoje, mas assim, uma espiritualidade assentada, alicerçada sobre bases sólidas, né, ela produz isso em nós, né, Rafael? Ela cria esse tipo de realismo. Ou seja, a pessoa espiritualmente madura não é uma pessoa irreal ou irrealista, que nega a realidade, foge dela. Não, a vida é dura. Os problemas existem, batem na nossa porta o tempo todo, o desemprego acontece, a enfermidade vem, o vírus aparece. Nós não temos controle sobre a vida, sobre o futuro, nós não temos controle sobre nada. Eu não posso garantir que amanhã, a essa hora, eu vou estar aqui em casa com a minha esposa. Não, alguma coisa pode acontecer, um acidente, um motorista bêbado, alguma coisa pode acontecer, eu não tenho controle algum. Mas quando você passa a ter convicções que estruturam sua vida, elas estruturam suas emoções. Uma passagem bíblica que muita gente conhece, quase todo mundo conhece, que é da oração que chamamos a oração do Pai Nosso, né? Jesus, entre as súplicas que tem, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que relação fantástica. Ou seja, essa relação de perdão, né, ela tem implicações horizontais e verticais, e elas acontecem, não necessariamente uma primeira, depois a outra, elas são dinâmicas. E na medida em que eu sou perdoado, eu perdoo, e na medida em que eu perdoo, eu vou alimentando e enriquecendo essa experiência fundamental. E, por exemplo, uma pessoa, um dos grandes problemas que o ser humano carrega, sempre carregou, e hoje talvez mais do que nunca, é o sentimento de culpa. Sim. Esse sentimento de culpa é um sentimento que às vezes ele é legítimo, muitas vezes não.
né? Muita gente carrega um sentimento de culpa que é um sentimento, não é uma culpa real. É uma sensação de culpa, de não se sentir aceito, de ter uma visão ou uma percepção de si mesmo inadequada, né? Quantas pessoas se veem muito aquém daquilo que na verdade são. Então elas se culpam, são pais que acham que são péssimos pais, e péssimos cônjuges, péssimos amigos, e assim, nós temos dificuldade com tudo, mas quando eu alimento esse sentimento de culpa, achato a compreensão que eu tenho de mim mesmo, vivo esmagado sobre o peso opressivo de um sentimento que me aprisiona. Quantas pessoas carregam o sentimento de culpa da infância, por alguma coisa que sofreram, por alguma rejeição que passaram, uma violência que... Enfim, são sentimentos, Rafael, que eu já conversei com pessoas com 50, 60, 70 anos, que viveram e morreram carregando um sentimento brutal de culpa. Esse sentimento paralisou outras áreas da vida. Essas pessoas tornaram-se resistentes a amar, a se doar, a se entregar, a abrir mão, tornaram-se pessoas refratárias, fechadas, amarguradas. Então, assim, são vivências, experiências fundamentadas num alicerce bem sólido de fé, de convicções, onde frutifica do outro lado, né? Onde essa árvore produz frutos de extraordinária beleza e sabor, que não é saboreado apenas por mim, mas por todos à minha volta. Caramba, fica até assim. É impactante mesmo, porque a gente... Muito. Não, é impactante porque quando a gente pensa mesmo, né? Eu, graças a Deus, sou muito grato pelas coisas que eu tenho, mas nem você colocou aí, a gratidão e o perdão hoje são coisas pouco trabalhadas também, né? As pessoas, cada vez mais a gente está num mundo, vamos colocar assim, não é tão bonito falar, mas a gente está num mundo muito mimado, né? Onde cada um quer satisfazer suas necessidades. Não, mas é uma verdade, tem que ser dita. E um mundo muito narcisista, né, Rafael? Assim, é tudo voltado para mim, para mim mesmo e tal, né? Eu tenho um amigo que até brinca assim com toda essa linha da Apple, né? Que é iMac, iPod, iPhone, ou seja, eles criaram assim, uma marca que é bem expressiva da cultura, tudo diz respeito a mim. Tudo é voltado para atender às demandas narcisistas do meu ego infantilizado, que me mantém refém e prisioneiro das minhas carências, e eu não cresço nunca, não amadureço nunca. Não, isso traz um malefício gigante, né, Ricardo? Porque, assim, se a gente for pensar, se eu for pensar no eu, né? Eu não existo fora de uma sociedade. Então eu começo a ficar meio inadequado, né? Eu começo a me tornar inadequado ao meio social no qual eu estou. Porque a partir do momento porque você se compara com todo mundo. Você se compara com os outros. E vai sempre ter gente melhor do que você, pelo menos você vai achar, né? Isso. São mais bonitos, mais legais, mais ricos, mais inteligentes. E aí você... né? Aí você entra na competitividade, você tem que superar, a palavra da hora é superação. E assim, eu acho que a palavra que o Evangelho nos ensina não é superação, mas é entrar e participar da realidade como ela é. Ou seja, bem-aventurados os que choram, não é os que superam o choro, mas os que entram no sofrimento e participam dele, honestamente. Porque existe sofrimento na vida, existe privação. Eu não tenho tudo o que eu quero, eu não vivo tudo o que eu gostaria, né? Inclusive, todos nós temos que enfrentar a realidade final de tudo, que é a própria morte, que vem sendo negada, né? Ela é negada. Não negada como um fato, né? Todo mundo sabe que um dia vai morrer.
mas negada no sentido que ninguém quer pensar nisso, como se fosse alguma coisa que o dia que acontecer, aconteceu. Mas a minha vida, muitas vezes, toda ela é construída em torno da negação dessa realidade. E você falou sobre gratidão, né? É interessante que o próprio Paulo, que eu mencionei aqui, ele usa uma expressão que eu gosto muito também, ele diz, em tudo dai graças, né? Em tudo. E noutra ocasião ele fala para ser sempre grato por tudo, e ele estava preso também, né? E assim, grato por tudo é meio complicado, né? Assim, a gente seleciona as coisas boas para ser grato, né? E deleta as coisas ruins, porque a gente não quer, às vezes, nem lembrar delas. Mas quando Paulo fala em gratidão, ele não está falando em você ter simplesmente um sentimento agradável de achar que determinadas coisas foram legais. Não. É a maneira como você olha a totalidade da sua vida e consegue, dentro da sua grande narrativa, ver que todas as coisas contribuíram, de alguma maneira, para o seu bem. Mesmo, por exemplo, se você olhar para trás hoje, você deve ter uma coletânea, uma coleção de eventos ruins da sua vida. Mas se você parar para pensar, você se tornou a pessoa que você é hoje por conta da somatória de todas essas coisas boas e ruins. Se você nega as ruins... Exato. E se você nega as ruins, você nega uma parte grande da sua vida. E quando você nega uma parcela da sua vida, você tenta apagar a sua história. E a sua história fica incompleta, inconclusa, confusa, como muita gente tenta fazer. Então a gratidão envolve algo muito mais abrangente do que simplesmente eu chegar para você, Rafael, muito obrigado pela aula que você me deu, me ajudou muito, melhorei minha condição física, etc. É muito mais do que isso, é eu criar um espírito grato. Sim. Isso diz respeito à espiritualidade. Não é ficar andando aí dizendo muito obrigado para todo mundo. Posso fazer isso, devo fazer, é importante fazer. Mas mais importante do que isso é ter um espírito, uma estrutura na minha psique, na minha vida, no meu espírito, que me torna uma pessoa aberta para Deus, para tudo que Deus deseja fazer. Eu não me fecho. Nossa, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu gosto muito desse tipo de conversa, gosto mesmo. Tem gente que de vez em quando a gente parte para esse lado mais de a influência, né, da gente ser o que a gente é a cada dia. E a galera fala que não, é porque você é resiliente. Não, não é porque eu sou resiliente. Na verdade, todos somos, só que tem pessoas que nem você falou, preferem esconder um pouco as tristezas por causa desse mundo mágico que se tornou. E esconde até delas mesmas, então elas não conseguem trabalhar. E quem se desafia a cada dia a trabalhar suas fraquezas e trabalhar, acaba que vê um propósito maior, né? Você falou, nas dificuldades. O ser humano é formado são adultos que querem viver na Disneylândia eternamente, assim, sabe? Eu conheço, infelizmente, eu conheço gente adulta que a Disneylândia é assim, é o lugar da minha felicidade. Eu falei, meu Deus, assim, onde é que essa pessoa, de que planeta ela veio, né? Assim, porque se eu consigo entrar num mundo que nega a realidade, é um mundo fantasioso, é um mundo bonito, tudo funciona, todo mundo está feliz, todo mundo tem um sorriso no rosto e tal. Fala, esse é o mundo perfeito, né? A Shangri-La que eu sonhar. Não, isso é infantilidade, isso é imaturidade. Essa pessoa é um prisioneiro de si mesmo, é um narcisista ao extremo. Então, esse aprisionamento que o narcisismo cultural, e eu chamo de narcisismo cultural, que está muito associado com o espírito consumista dessa época, e quando eu falo em espírito consumista, eu não estou falando das pessoas que gostam de ir no shopping gastar dinheiro, comprar coisas,
O espírito consumista é esse espírito da nossa era, onde as pessoas consomem. Elas consomem sexo, consomem amizade, consomem religião, consomem espiritualidade, consomem amizade, elas consomem. As coisas existem para elas, enquanto elas se sentem satisfeitas nessas coisas, elas estão ali. Mas a partir do momento que o cônjuge deixou de me satisfazer, a partir do momento de que o trabalho tornou-se chato, a partir do momento em que eu não consigo lidar com essas pessoas, eu vou rompendo com tudo e recriando isso, permanecendo num estado de consumista, narcisista a vida inteira. Ou seja, espiritualidade não é um bem de consumo, não é uma coisa que eu vou comprar num grupo de meditação assim ou assado, num grupo de que... Não, ela tem a ver com as minhas convicções, tem a ver com o que eu creio e como eu respondo àquilo que eu creio, tem a ver com Deus, tem a ver comigo, tem a ver com o meu próximo. Até porque a espiritualidade, para ela ser desenvolvida, querendo ou não, que nem a gente conversou um pouco antes de entrar na live, a espiritualidade ela não é só uma espiritualidade, que quando a gente coloca espiritualidade, a gente pensa assim, vou ficar em casa, vou rezar, vou fazer um mantra, sei lá o quê. E não é isso, né? A espiritualidade já tem um certo estudo, tem que ter um aprofundamento. Não existe uma fórmula mágica e, vou fechar meus olhos aqui, eu já conectei com o divino. Não, não é isso. Eu tive um professor, inclusive ele faleceu tem pouco tempo, já com 80 e tantos anos, autor de vários livros, uma criatura fantástica. E ele dizendo assim que a espiritualidade, ela é vivida enquanto eu estou lavando louça aqui em casa, cozinhando. Ela é vivida quando eu recebo meus amigos aqui, abrimos um vinho, conversamos. Ela é vivida na medida em que eu construo minhas amizades, como eu lido com os meus filhos, meus netos. Ela é vivida no meu trabalho. Os cristãos do século XVI, XVII, para eles o lugar mais importante onde a espiritualidade era experimentada e vivida era no ambiente de trabalho, um ambiente árduo de trabalho. Então, e ela é vivida também na comunidade da fé, no relacionamento entre pessoas que partilham da mesma fé, enfim. Mas ela não é um segmento... Esse é o problema que nós vivemos hoje, sabe? Assim, para muita gente, a espiritualidade virou mais um compartimento da vida. Então, eu trabalho, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Isso tem a ver com o meu ganha-pão. Eu trabalho lá para ganhar meu salário no final do mês. Eu tenho meus relacionamentos, mas isso aqui também não tem nada a ver. E eu tenho aqueles momentos, como você falou, que eu entro num lugar e faço alguma coisa que eu julgo espiritual. Isso não é o conceito cristão, histórico, colocaria bíblico, ou seja, de espiritualidade. Isso pode ser um bem que muita gente hoje consome. Então eu pago para participar de um grupo onde eu vou elevar a minha espiritualidade. Mas eu saio de lá e eu brigo com a minha esposa, eu resmungo no... Então, assim, vira mais um bem de consumo, né? Um compartimento da minha vida. Então, eu tenho o compartimento do trabalho, eu tenho o compartimento da família, eu tenho o compartimento da minha vida pública, política, econômica, etc. E tenho um compartimentozinho lá que é a minha espiritualidade. Né? Isso é parte da confusão do nosso tempo. Então, e é justamente, esse é um dos temas que é abordado aqui na live. A gente procura com isso, justamente por isso, que a espiritualidade é o você, desde a hora que você está dormindo, né, seu subconsciente está ali, já é espiritualidade, a hora que você acorda é espiritualidade, todas as suas ações são espiritualidade. Porque a gente falou, nós todos somos um ser indivisível. Nós temos mente, corpo e espírito que... Exato.
é colocado assim para ter uma dinâmica, né? Mas É, mente, corpo e e espírito é uma eles coisa só, interagem. é uma Você já integralidade mesmo. você vê todos os dias lá no seu estúdio, você vê gente que chega ali todo travado, todo enrijecido e pensando que o trabalho do fisioterapeuta vai resolver o problema. E você sabe que resolve parte do problema, mas o que ele traz de fora, que são suas tensões, que são suas ansiedades, seus estresses, etc., está tudo ali dentro. Quer dizer, você vai trabalhar uma parte disso daí, mas se esse paciente seu não mexer com a cabeça dele, com o coração, com as suas emoções, com a maneira como ele relaciona com o seu trabalho, etc., você vai fazer seu trabalho, ele vai sentir uma melhora considerável, mas o potencial para aquilo se repetir, se repetir, se repetir, permanece ali, porque ele desconectou a mente dele do seu espírito e do seu corpo. O seu corpo é um ente isolado, né? Só que ele não percebe que toda descarga emocional, toda tensão armazenada, aquilo dali, o corpo em algum momento ele vai dar os sinais de que não está conseguindo mais aguentar a pressão que que a vida fechada, emocionalmente travada, que aquele volume de, sei lá, culpa, amargura, etc., está destruindo aquela pessoa, né? Destruindo o coração dele, destruindo tudo, né? São pessoas que desenvolvem vícios, né? Sejam químicos, sejam os vícios de processo, né? Que eu chamo assim, os vícios de relacionamento, criam relacionamentos compulsivos, manipuladores, né? Quantas pessoas, Rafael, né, são manipuladores, controladores, né? São relações de codependência, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem essas relações de codependência, né? Sabe? Então, assim, essa integração, essa iniciativa sua aí de trabalhar essa integração do ser humano, ou seja, tudo importa, não são certos fragmentos, mas tudo importa, né? É o que promove a saúde humana. Ah, legal, legal demais. Legal demais. É legal porque a gente vê o pensamento. O que eu acho mais legal disso é que a gente vê que o pensamento não é um pensamento unitário, né? Porque de vez em quando a gente se sente meio sozinho na forma que a gente pensa, né? Porque Não, tem não, alguns não. pacientes que chegam lá e falam assim, não, Rafael, eu vim aqui porque fulano de tal me indicou e, nossa, falou que você vai resolver meu problema. Calma aí. Não é assim que funciona, não. Vamos ver o que eu posso te ajudar aí, porque tem muita coisa aí por trás, É, né? é. Uma das experiências mais marcantes que eu tive, assim, de trabalho, eu atendi uma paciente que ela não conseguia se dobrar, né? Ela não conseguia flexionar, ela sentia muita dor para flexionar o tronco. E a gente começou a trabalhar algumas coisas nela e, Ricardo, por mais que eu mexesse ali, corpo, osteopatia, acupuntura, tarará, e aí um dia eu falei assim para ela, você tem algum problema que você não quer se dobrar no seu trabalho, na sua vida? Hum, Ela encheu o olho d'água. Quando ela encheu o olho hum, d'água, eu falei assim, você só vai fechar seus olhos para mim? Vamos fazer um teste? Fecha seu olho e fala assim, eu posso me dobrar. Eu posso me uhum. dobrar porque isso não vai me fazer ser menos. Você acredita que a mulher dobrou e encostou a mão no chão? Ela não chegava no joelho. Ela Que encostou a mão no isso, chão. que isso, Aí ela que colocou a isso. mão no chão, assim, ó. Aí ela tomou um Ah. susto quando tocou no chão, levantou e falou assim, mas doeu pra caramba. Eu falei, mas o meu não chegava nem no joelho sem sentir dor. Que ela já entrou no Olha sistema só. de defesa, de É, é, não, é, mas é, doeu. Eu é. falei, não, mas a sua limitação, quando você não colocou a sua mente falando que você pode realmente se curvar, que o seu corpo pode se curvar, não quer dizer que você está se curvando para alguém. Você tocou no chão e você só É, chegava até o joelho. é. Aí ela, Tem não, um, tem mas um, tem um. Termina. não, ela falou, não, mas essa mágica, deixa eu fazer de novo. Aí não conseguiu ir, né? Aí eu falei, não é mágica. É porque agora você já se travou, você já travou sua emoção
E agora Aham, aham. você não ressignificou. Quando você pensou sem nenhum tipo de barreira, sem nada, você simplesmente falou, não, eu posso me dobrar. E você se dobrou. Não foi mágica. Mas você está tão assim na Pois, defensiva que o seu corpo está tendo isso como resposta. é. É muito legal, é muito legal. Eu estava lembrando aqui, Rafael, um filme que passou já tem vários anos. Com a atriz era a Sandra Bullock. Eu não estou lembrando aqui o nome do filme, mas talvez eu me lembre enquanto vou contando. Mas é a história de uma família classe média alta americana e tal, que acolhem um garoto adolescente negro, obeso, né, assim, muito pobre, quase que um morador de rua, de uma família completamente desestruturada. E o que o filme me chamou a atenção, assim, para mim foi muito emocionante, é que esse garoto, assim, muito calado, sofreu muitos abusos na infância, mãe drogada, pai abandonou, essa coisa toda. Mas, assim, o que o filme acabou mostrando é que esse garoto, ele deu muito trabalho para essa família, mas a família não desistiu dele. Então, no Colocar aqui pra momento, gente, um sonho possível. é isso, um sonho possível, exatamente. E assim, esse garoto ele só consegue superar as marcas da infância dele, as feridas da infância dele, no momento em que ele percebe que aquela família acreditava nele. Em outras palavras, usando assim uma linguagem mais de pastor, né? A partir do momento que aquela família teve fé nele. E assim, a gente sabe que pessoas, moradores de rua, seja o que for, muita gente tenta ajudar. E às vezes eles dão alguns passos e retrocedem. E hoje já tem estudos que a maioria só consegue superar o vício, a dependência, aquela condição de vida, quando eles têm certeza que aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão tentando cuidar deles realmente acreditam neles, têm fé neles. E a coisa fantástica que eu aprendo assim na minha vida de fé é que não é apenas suficiente ter fé em Deus, mas reconhecer que Deus tem fé em nós. Entendeu? Assim, falar que Deus tem fé parece um paradoxo, né? Mas assim, Deus tem fé em você. Deus tem fé em mim. Ou seja, Deus nos criou. Deus nos redimiu. E Ele acredita em nós a ponto de seu Filho dar a vida por nós. Ele crê em nós. E quando eu me relaciono com um Deus que acredita em mim, mesmo quando ninguém mais acredita, ninguém mais me valoriza, ninguém mais me reconhece, mas eu sei que Deus me reconhece, Deus me valoriza, Deus me ama, independentemente se as pessoas me amam ou não, Ele me ama, Ele reconhece o meu valor. Cara, isso me liberta. Me liberta de uma tonelada de peso dos meus ombros. E a minha fé em Deus, ela cresce na medida em que eu percebo a fé que Deus tem em mim. Né? É como João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ou seja, ele veio primeiro e eu respondo, e ele vem de novo e eu respondo, e ele vem de novo, até o ponto em que nós começamos a nos ver como ele nos vê. Essa é a redenção plena. Completa. Quando eu vejo a mim mesmo da mesma maneira como Deus me vê. É para isso que a gente caminha. Parei aqui porque deu uma travada. Mas É Rafael, olha, verdade. Deus abençoe muito o seu trabalho. Assim, eu hoje, assim, no Vocatio, que é dos braços do Centro Cristão de Estudos, foi criado há pouco tempo atrás,
A intenção nossa é exatamente resgatar o sentido de vocação do profissional. Sim. Porque muitos cristãos acham que vocação diz respeito a pastor, de respeito a missionário, ou talvez a algum profissional que faça aquilo que ele gosta, que ele se sente encaixado, etc. Não, não. Nós precisamos entender que o trabalho de todos nós, seja o trabalho de um fisioterapeuta, o trabalho do servidor público, o trabalho do profissional de saúde, o trabalho do advogado, do engenheiro, etc. Todo o trabalho, ele está contribuindo para o bem comum. Todo o trabalho diz respeito à formação e à construção de uma sociedade que esperamos ser mais justa, mais altruísta, etc, etc. Então, o seu trabalho, por exemplo, eu tenho uma nora que é fisioterapeuta, converso muito com ela, assim, vira quase que uma mistura do trabalho técnico com o trabalho terapêutico, né, das conversas, como você teve com essa pessoa, com essa paciente sua, né? Que você a tratou não apenas como uma pessoa com uma dificuldade motor, uma dificuldade física, mas com um ser humano que tinha dificuldades, limitações emocionais que estavam trazendo implicações físicas para ela, né? E ali, você integrando tudo isso, você traz alívio para essa pessoa. Isso é fantástico. Isso é fantástico, maravilhoso. Eu vejo muito a minha profissão, e eu converso isso muito com a Dani, que eu realmente vejo minha profissão como um propósito mesmo, né? Que a gente fala assim, fica parecendo, mas eu falo que o meu propósito primeiro é servir a Deus e depois servir os outros mesmo. A gente foi colocado aqui Isso, para servir os outros. Então, isso, eu tenho que isso, tentar servir os outros com excelência. Então, não adianta eu não trato um joelho, eu trato um ser humano que está com o joelho doendo. exato, Então, a exato. gente tem que tentar se cercar e quando eu falo nesse propósito, é, é justamente o propósito que eu acredito, que Deus confiou tanto na gente que ele colocou a gente nas diversas áreas que você falou, você como pastor, eu como fisioterapeuta, minha mulher como psicólogo, existem engenheiros, existem todos, porque a espiritualidade, igual você falou, ela não é na igreja, ela não é. A espiritualidade é no lavar a louça, a espiritualidade é eu olhar para uma pessoa com amor, semear nela assim de, cara, eu tô aqui com você, eu não tô aqui para tratar seu joelho, eu quero ouvir um pouco sua história, eu quero te ajudar a mudar um pouco isso aí. E todos nós, não só, eu sou da área de saúde, então fica até mais fácil para mim. Aham, Mas todos aham. nós, nosso trabalho, se a gente viver realmente a espiritualidade, no que ela é, no dia a dia, no cotidiano, no acordar, no estar com a Ah, família. e não é só Nossa, quem está na área da saúde, não. A quantidade de gente, até com atividades assim bastante simples, né? A quantidade assim de copeiras, de gente que trabalha no escritório, no serviço público. O que eu conheço de gente assim que trouxe bem para aquele ambiente, tratando bem as pessoas, servindo com disposição, com gratidão, tratando com carinho. Há alguns assim que são cristãos e que oram pelas pessoas, né? Percebem quando alguém está passando por alguma dificuldade, né? É impressionante, impressionante, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma grande amiga minha, a mãe dela está internada em UTI por conta do Covid, e a senhora que trabalha na casa dela já há muitos anos, vendo ela abatida e tal, né, conversou com ela, chamou num canto, orou por ela, e aquilo fez um bem enorme para ela. Então, assim, e ela voltou e foi cuidar dos afazeres dela, né? Mas, assim, é essa interação, sabe? Assim, você não quebra isso, sabe? Não é assim, domingo você vai lá na minha igreja que aí alguém vai orar por você, sabe? Não, 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 não é isso. Sabe? É estar ali dentro, sabe? Então, assim, é uma riqueza, porque hoje tem muita gente
as doenças do nosso século e do nosso tempo, hoje são doenças emocionais, né? Muitas delas chegam num nível que requerem tratamentos assim bastante sérios, né? Mas eu imagino que muitas delas poderiam ter sido amenizadas, talvez até evitadas, se essas pessoas encontrassem no caminho outros que oferecessem o ombro, chorasse junto, abraçasse, fizesse uma oração, carregasse um pouco o peso daquela pessoa, dividisse o fardo dela. Eu imagino que muitas pessoas teriam seus fardos diminuídos, o peso aliviado, encontrariam solidariedade, e tudo isso seguramente diminuiria o peso dessas angústias que o ser humano hoje sofre. Perfeito. Ricardo, infelizmente a gente vai ter que acabar a nossa conversa, que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Tá bom, Rafael. Não, a gente volta nela a qualquer hora. Eu agradeço demais, assim. Eu que agradeço o seu convite, cara. É uma Tocou honra. demais para mim, eu espero que tenha tocado para quem assistiu a gente também, mas para mim reverberou de uma forma assim incrível, incrível, incrível. Só tenho a agradecer mesmo, Ricardo. Espero que eu acho que deu vontade de ter mais umas 500, assim. Não, vamos fazer mais. Vamos colocar mais umas 3 aqui horas depois, mas infelizmente a gente é impedido, né? Que a gente tem 1 hora. Mas eu quero agradecer demais mesmo. Eu acho que foi assim sensacional. Sensacional. Não, prazer é todo meu. Uma alegria, você sabe que é sempre bom estar com você. Sua conversa, seu jeito, né? É muito bom. Então, assim, Deus te abençoe muito, abençoe seu trabalho, sua casa, tá? Esperamos aí que qualquer hora que passar esse isolamento, eu dou um pulo lá no seu estúdio lá para te dar um abraço. Tá bom? Opa, vai ser um grande prazer. Grande prazer. Prazer vai ser Gente, meu. obrigado a todos vocês que assistiram. Espero que também tenha reverberado de uma forma tão legal quanto reverberou para mim. Que a gente possa usufruir desse e semear esse amor aí que a gente ouviu hoje, semear a nossa vida, né, para os outros, nosso espiritual para os outros, a gente possa viver, né, a espiritualidade a cada dia, a cada momento, fazendo tudo que a gente faz. Ricardo, obrigado. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Um abraço. Amém. Um abraço.